será que a XRD da Radix ainda vale a pena nesse ciclo de alta? Hoje eu vou responder essa pergunta e para isso eu vou falar um pouquinho aqui sobre o projeto, analisar como que tá a situação dele e aí a gente vai chegar em uma conclusão, se vale a pena ou não agora nesse ciclo de alta. Bem, pessoal, a Radix é uma criptomoeda de primeira camada que tem a capacidade de rodar contratos inteligentes e tem o grande objetivo ali de resolver o trilema das blockchains, que seria a capacidade de uma só blockchain de ser altamente escalável, ao mesmo tempo que a blockchain tem a capacidade de ser altamente descentralizada e segura. Isso aí é uma coisa muito difícil. O próprio Vitalik Buterin que acabou propondo essa teoria aí, né, do trilema das blockchains. E além de tentar resolver o trilema das blockchains, a criptomoeda da Radix ainda tem o grande objetivo de trazer um quarto pilar, que é a programabilidade, ou seja, uma facilidade maior para atrair desenvolvedores para a sua rede, para a gente ter novos projetos sendo construídos ali dentro. Inclusive também tem o grande objetivo de ser uma criptomoeda muito acessível, não só para os devs, inclusive, mas também para os usuários. Eles fizeram questão, inclusive, de criar uma nova linguagem de programação chamada Scripto, que é mais amigável para os devs do que se você fosse aprender, por exemplo, Solidity. Então é uma linguagem de programação muito mais acessível, muito mais interessante para os desenvolvedores. E também não é só porque ela é uma criptomoeda que foi feita para ser acessível que ela falha na tecnologia. Na verdade, não. Ela, inclusive, tem um modelo de consenso completamente diferente do que a gente vê na maioria das criptomoedas no mercado e é uma solução interessante chamada Cerberus, que utiliza de sharding e uma estrutura chamada BFT. Essa Cerberus tem um ponto muito interessante que ela é basicamente uma maneira de aumentar a escalabilidade por meio desse sharding, né? Que, para quem não sabe, é basicamente você meio que dividir a blockchain em várias blockchains que vão funcionar paralelamente para os mesmos objetivos, e ela consegue fazer isso de uma maneira descentralizada e segura, o que é muito interessante. Ela junta alguns aspectos do Proof of Work, alguns aspectos do Proof of Stake, e ela tem essa solução que só essa criptomoeda possui até o momento. Então eu achei muito interessante isso. Mas não adianta nada a gente ficar falando aqui sobre os pequenos detalhezinhos do projeto se a gente não falar sobre dinheiro, né? Sobre a situação financeira do projeto. Para descobrir se vale a pena investir, a gente precisa saber primeiro se o projeto está saudável, se ele está em uma condição fértil para poder ter um destaque mais para frente. Para começar, eles levantaram cerca de 10 milhões de dólares em 2023 em uma rodada de investimento privada liderada pela DWF Labs, que é uma venture capital. Além desses 10 milhões de dólares, eles conseguiram levantar cerca de 12 milhões 840 mil dólares em 2020, quando eles fizeram o seu ICO. É possível que eles tenham feito outras rodadas de investimento e financiamento, mas isso provavelmente foi feita de uma maneira um pouco mais discreta, eles não divulgaram esses dados, então o dinheiro que a gente sabe até o momento que eles conseguiram levantar foi de 22 milhões 840 mil dólares. O que é um dinheiro muito considerável se a gente pensar que o projeto, na verdade, tá bem pequeno ainda, né? Eles têm um upside muito grande e esse é o meu grande ponto de análise sobre esse projeto no momento, até porque eles não têm uma grande equipe, eles não têm uma grande estrutura que eles precisam lidar. Cara, ele tá crescendo bastante, tanto em número de projetos que estão se desenvolvendo ali dentro da rede deles, quanto também em usuários, mas não é um aumento tão absurdo que torna uma tarefa muito custosa. Então, na minha visão, 22 milhões de dólares provavelmente é o suficiente para eles conseguirem fazer o projeto funcionar mais para frente. Acredito que em termos de financiamento eles conseguiram uma boa quantidade. Inclusive, uma coisa interessante é que quando eles levantaram esses 10 milhões de dólares, saíram várias notícias na mídia. Não saíram outras notícias de outras rodadas de financiamento, foram só essas. Mas uma coisa legal é que todas elas acabam mostrando que o projeto alcançou um valuation de aproximadamente 400 milhões de dólares no momento que eles conseguiram levantar aqueles 10 milhões. Isso é uma coisa muito legal, porque no momento da gravação desse vídeo, o market cap, né, o valor de mercado da criptomoeda da Radix está em 440 milhões de dólares. O que significa que eles meio que andaram de lado, né? Acabaram patinando no gelo e não conseguiram aumentar muito o seu valor de mercado. E o fato de que só tenha aumentado 40 milhões talvez pareça pouco animador, mas a realidade é bem diferente. Afinal de contas, aquele valor que eu citei com certeza absoluta foi resultado de hype, né? Porque quando a gente tem uma notícia dessas, um levantamento de 10 milhões de dólares liderado, né, por uma venture capital, pô, isso aí é uma coisa excelente
excelente, acaba levantando o hype e faz o preço subir mesmo. Sem contar que valuation não necessariamente significa que todas aquelas criptomoedas foram vendidas e elas estão equivalendo a um valor de 400 milhões de dólares. Além da gente ter 440 milhões de dólares de valor de mercado para essa criptomoeda atualmente, a gente ainda tem realmente uma situação mais estável, uma base mais bem construída para esse mesmo valor. E o resultado disso é bem claro, uma criptomoeda que está se desenvolvendo muito bem, que tem soluções tecnológicas muito interessantes, que tem uma base de usuários que está muito hypada, que está falando muito sobre esse projeto para tudo quanto é lado. Inclusive, eu tô trazendo esse review aqui simplesmente porque vocês pediram nos comentários de vários vídeos aqui no canal, então, pô, como é que eu não ia trazer? Essa criptomoeda, ela tá construindo uma base muito forte e ela tá com todo esse momentum prestes a termos um mercado de alta, né? A gente já começou esse mercado de alta, mas a gente historicamente ainda tem mais um ano e meio de prosperidade pro mercado de criptomoedas depois que o halving acontece. Sem contar que a gente ainda tá na beira de uma out-season, na minha opinião. Inclusive, eu vou trazer outro vídeo aqui no canal em breve falando sobre isso, sobre essa minha visão de que a gente vai ter uma out-season em breve. Pô, a gente tá num cenário muito interessante, que tem muitas oportunidades e que podem fazer com que esse token se valorize bastante. E o mais importante, tudo isso na posição de número 147 na lista de criptomoedas por capitalização de mercado. Claro, mas isso aí é uma análise muito superficial. A gente ainda tem muita coisa pra fazer, muita coisa que eu coloquei aqui no roteiro. Inclusive, eu nem lembrava que eu tinha colocado tanta coisa. O editor deve estar olhando isso aqui e pensando, meu Deus, ele não se planejou pra fazer esse vídeo? Não, eu me planejei, beleza? Só acabei me embaraçando. Mas bom que eu já me embaracei, que eu tenho pra falar uma coisa interessante pra você. Se você tá interessado em comprar ou vender essa criptomoeda aqui, sabe qual que é o melhor lugar pra você fazer isso? É lá na CoinEx, a patrocinadora aqui do canal, que essa criptomoeda, a Radix, está disponível para negociação lá. Você pode fazer um depósito por criptomoedas que você já comprou, trazendo de outra exchange, por exemplo, e você não vai precisar nem mesmo fazer a verificação de identidade, verificação de documentos. Você vai ter toda a sua privacidade respeitada fazendo as suas negociações lá na CoinEx. Inclusive, deste token Radix e mais 800 criptomoedas diferentes. Outra função que eles têm é a função de futuros. E eles estão fazendo uma espécie de competição para quem está negociando ali no mercado de futuros. A gente está com um trade board e se você participar, você pode receber uma recompensa muito interessante que eles estão colocando. E para você participar, basta você criar a sua conta nesse exato momento no link que eu tô deixando aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, e fazer uma negociação no mercado de futuros. Não deixa de se inscrever, não deixa de participar, não deixa de criar a sua conta na CoinEx. Enfim, agora a gente pode continuar pro resto do vídeo. Já deu para vocês entenderem que eu vejo um potencial muito interessante nessa criptomoeda, mesmo se o token fosse horrível, mas a gente precisa analisar aqui a situação do token antes da gente poder tomar uma decisão pro nosso investimento, não é? O token XRD serve atualmente para pagar taxas de gas, para pagar as taxas de transação que você precisa pagar para poder utilizar a rede, para poder fazer o staking e também como um meio de troca entre os dApps. Assim, a gente não tá falando de uma certa utilidade pro token que diferencia muita coisa das outras criptomoedas competidoras ali em Layer 1. Mas o grande ponto aqui desse token nem necessariamente é o tokenomics dele, é mais a situação do projeto no momento, né? É mais uma questão de oportunidade, mas ainda assim, eu acredito que isso aqui pode ser o suficiente, dado o fato de que a criptomoeda tá muito subvalorizada em frente ao que eu acho que ela deveria valer. Esse token acaba criando valor com uma maior acessibilidade para os devs e para usuários, com o consenso Cerberus, que propõe uma solução nova para a questão da escalabilidade e interoperabilidade graças ao sharding que ele utiliza, e inclusive o projeto teve inicialmente um token RC20 que funcionava na blockchain da Ethereum, que era chamado de EXRD. Entretanto, o token nativo XRD da blockchain, né, da Radix, foi lançado depois, e quem comprou EXRD pode fazer uma troca no valor de 1 para 1, até hoje, inclusive, pelo token Radix, né, pelo token XRD nativo. Esse token XRD nativo foi lançado no terceiro trimestre de 2021, no último ciclo de alta que a gente teve, com uma oferta inicial de 7 bilhões 590 milhões de unidades, uma oferta circulante de 10 bilhões 190 milhões de unidades e uma oferta total de 12 bilhões 590 milhões de unidades, sendo que a oferta máxima seria de 19 bilhões 590 milhões. Se a gente incluir os tokens XRD, esses valores ficam em 24 bilhões de unidades. A inflação, inclusive, para essa rede
seria de 2,95% ao ano. A alocação desses tokens ficou em 50% como emissão da rede, 12,5% para a comunidade Radix, 2,6% indo para a venda pública e 0,8% para incentivo de liquidez. 9,2% foram para os fundos da Radix, 10% para a retenção dos founders, 10% para a reserva de stablecoins, 2,5% para subsídio de rede e 2,5% para incentivo aos devs. Mas para ser sincero, na minha opinião, o tokenomics da Radix é bem medíocre. A gente ainda tem 9,4 bilhões para serem destravados, isso significa que a gente vai desbloquear uma quantia equivalente a quase o dobro dos tokens que a gente tem liberados no momento. E ainda por cima a gente tem muita oferta que está sob controle direto ou indireto do projeto, cerca de 35% da oferta. Igual eu comentei anteriormente, os fatores que geram demanda para esse token são mais ou menos a mesma coisa que as outras criptomoedas que competem nesse meio ali de Layer 1, e isso é uma coisa ok. A gente entende que, dada a situação do projeto, a oportunidade vem ali e o potencial continua, mesmo em uma situação em que a gente não tem exatamente o que a gente queria que fosse, mas ainda assim, pô, uma startup, eu acho que eles podiam ter pensado em uma coisa melhor, né? Então é um ponto de análise ali que deixa um pouco mais negativo. E na verdade, inclusive, na minha visão, isso não tira o potencial do projeto. Sabe por quê? Porque, número 1, o produto da Radix é bom e ele consegue competir com outras Layers 1 maiores em questão de qualidade, né? Motivo 2 é que a gente tá prestes a entrar em uma out-season, igual eu comentei anteriormente. Isso é um momento em que a gente tem grandes oportunidades e uma volatilidade muito grande no mercado de altcoins. A possibilidade de um projeto como esse se multiplicar em 3 vezes é bem grande. E o motivo número 3 é que a Radix conseguiu cativar uma comunidade fiel e, na minha visão, isso pode aumentar bastante o público para ela. Inclusive, a Radix é uma das criptomoedas que eu estou apostando como uma das criptomoedas que eu acredito terem um grande potencial na próxima out-season que a gente vai ter. E se você ainda não sabe quais são essas criptomoedas que são interessantes para você investir durante a out-season no mercado cripto, nesse ciclo de alta, é só você clicar nesse vídeo aqui que está aparecendo no canto da tela, que você vai aprender as melhores criptomoedas para aproveitar a out-season do mercado cripto.